Especial sobre literatura mundial com Salgado Maranhão, poeta brasileiro de renome internacional, e o Alex Levitin, que é um tradutor americano renomadíssimo e que inclusive foi tradutor de nomes famosos como Clarice Lispector. O bate-papo aconteceu no Blue Tree Hill Hotel e você acompanha com a gente. Agora um bate-papo especial de literatura, a gente tem o prestígio de reunir aqui duas expressões da literatura brasileira e mundial, isso mesmo. Alex Levitin é tradutor, publicou mais de 30 livros do brasileiro, né, português brasileiro para o inglês. E a gente está com Salgado Maranhão, que é uma das feras mais conceituadas hoje quando se fala em poesia contemporânea brasileira. Por sinal, ele tem o prazer de ter sido traduzido já pelo Alex Levitin, nome que já traduziu Clarice Lispector. E eu queria saber como é que foi seu contato inicial com a arte brasileira. O que aconteceu é que uns 45 anos atrás, totalmente por acaso, eu fui contratado pela Universidade Federal de Santa Catarina para estabelecer um programa de pós-graduação em letras. E eu fui lá para ensinar em inglês, sem saber uma palavra de português. A única palavra que eu sabia era Amazonas e Pelé. Não é? Eu não sabia nada. E eu fiquei 2 anos e meio lá. E durante este período, estes 2 anos e meio, eu naturalmente começava a ler jornais, mas desde o início, Manuel Bandeira. Desde o momento que eu cheguei, sem falar português, eu estava procurando de entender a Manuel Bandeira. E este foi o início para mim. Depois, Cecília Meirelles, depois um poeta de região, que foi um artista também, é um amigo meu, Rodrigo de Haro. E assim começou meu conhecimento de literatura brasileira. Depois, quando eu fui para a América, minha melhor aluna me deu um cartão de livros como um presente de despedida. E quando eu cheguei na América, eu tinha muito tempo para preencher e tinha um cartão de livros. Dalton Trevisan, Luiz Vilela, Clarice Lispector. E eu comecei imediatamente a traduzir. E o que aconteceu foi simplesmente acaso, sorte para mim. Eu cheguei na América, de volta do Brasil, em 75. E esta foi a época de boom. Eu não sei se vocês usam a palavra boom, sim, mas foi o boom, a explosão de interesse nos Estados Unidos em literatura sul-americana. Então eu cheguei na hora certa e não tinha quase ninguém traduzindo literatura brasileira. Então quando eu comecei, sabendo nada, tudo o que eu fiz foi publicado. Demorou meio ano para receber a primeira rejeição de uma revista literária. Então, com este tipo de encorajamento, eu já me encontrei no caminho de tradutor, sem planejar nada. Então, eu fiquei em contato com Clarice Lispector, ela me deu a permissão de publicar os contos dela em revistas, e assim comecei tudo. E eu nunca acabei. Agora a gente vai saber como foi esse contato primeiro, inicial, com o Salgado. Por sinal, eu queria, Salgado, que você nos apresentasse um pouco mais. O currículo do Alex Levitin é enorme aqui, né? É muita experiência literária. Alex Levitin é hoje o mais importante tradutor de poesia para a língua inglesa. Veja bem, essa atividade é uma atividade de muita dificuldade, porque poesia normalmente está ligada à língua em que ela é realizada. Traduzir, levar este sentimento, essa abordagem da língua para outra língua, é muito difícil porque tem um ritmo, tem um humor, tem uma série de virtudes do texto, porque a poesia é o que há de mais avançado na língua, para outra língua, e algumas dessas virtudes não viajam bem, como o ritmo e o humor. O Levitin é obstinado no seu trabalho de buscar
a forma certa para a poesia, como por exemplo a rima e o ritmo, que são dificílimos de se levar para outra língua. Ele consegue isso, porque ele é um tradutor profundamente qualificado, um conhecedor profundo da poesia clássica. Então, quando ele veio para a nossa língua, ele veio com todo esse instrumental. E, como ele já disse, começou por Clarice. Conhecimento também da poesia de Manuel Bandeira. E mais, ele é o grande tradutor da poesia portuguesa para a língua inglesa. A poesia portuguesa da segunda metade do século XX. Eugênio de Andrade, Sofia de Melo Braga e André Zene, Herberto Helder, que ainda não que traduziu, não foi publicado em livro, mas traduziu também. Então, só esses 3 grandes poetas, além de outros, são mais, somando tudo, são mais de 30 livros, entre os livros do Brasil e os livros de Portugal e livros em espanhol, porque o Levitin é descendente de russos, então ele fala russo, alemão, francês, e inglês, o português, sem ter estudado português, né? E o português. Então, este tradutor tomou-se de amores pela língua portuguesa e fez esse trabalho, tem feito esse trabalho durante esses últimos 40 anos. E como é que é ver o seu trabalho publicado por ele? Não, é uma honra, porque Luiz Fernando Valente... Blood of the Sun. O Sangue do Sol. É uma honra, porque este livro é um livro famoso no Piauí, porque ele esteve no vestibular. Durante 2 anos ele participou, foi livro estudado para os alunos fazerem provas para entrar na universidade, durante 2 anos. Então, é um livro conhecido e hoje é um livro traduzido para o inglês, está sendo traduzido para o japonês, para o sueco e para o polonês. Então você pode ter ideia quanto honra eu tenho disso. E porque a importância desse tradutor e do seu conhecimento e gostar da minha poesia, se identificar e virar meu amigo. Hoje não é só o meu tradutor. Inclusive ele virou amigo do Piauí também, não é? Queria que ele falasse, né, Salgado, exatamente, sobre a experiência dele esses dias aqui no estado. Antes de falar do Piauí, eu queria falar de a terra de poesia. Vocês podem notar que eu falo português como um estrangeiro. Eu sou estrangeiro e eu nunca estudei português. Mas eu acho que eu tenho um instinto para o reino de poesia, a terra de poesia, não exatamente de poesia brasileira, porque isso é sempre uma luta para mim, de entrar na poesia de uma língua estrangeira. Mas eu já estou situado dentro de mim numa terra de poesia, não só de poesia inglesa ou americana, mas poesia que é uma língua bem diferente do que prosa. Poesia é a língua que é capaz de comunicar exatamente a coisa que prosa não pode fazer. E nós podemos mesmo dizer que, no final de contas, a coisa mais importante na poesia está dentro das palavras, dentro dos versos, dentro do silêncio mesmo. Esta eu já conheço muito bem no meu coração, na minha alma. E isso, espero, ajuda-me a traduzir um verdadeiro poeta numa língua que, naturalmente, pode dizer que eu conheço, mas, no mesmo tempo, pode dizer que eu estou sempre afastado um pouco, porque os mistérios da poesia já são difíceis em qualquer língua, e em cima disso são mistérios dentro de uma língua que eu aprendi só com 30 anos de idade. Mas é impressionante o poder das palavras, seja em qual língua for, não é? Eu acho que tem esse poder, né, Salgado? É verdade. E o que é curioso, porque nós fizemos um giro nos Estados Unidos por 27 estados durante 3 meses, visitando 52 universidades. E o que é curioso é que este livro, que está numa edição bilíngue, em alguns lugares, em pelo menos uma dezena de lugares, tem um poema aí dedicado à minha mãe, e as pessoas choravam com a tradução do Levitin. Choravam. Em Illinois, eu tive que sair da mesa, lembra, Levitin? E fui consolar uma professora que não parava de chorar. Foi comovente.
o que aconteceu. E noutra universidade, o homem chorando, mulher chorando, todo com a história, com o que esse poema engendra, que é a história de uma mulher que não tinha história, que a poesia, que era minha mãe, porque o povo não tem história, por mais que faça coisas extraordinárias, a história do povo ninguém conta, de modo que quando eu trago isso para o poema, e ela já faleceu, as pessoas se comoveram às lágrimas nos Estados Unidos com a tradução dele, porque eles eu não acho que estavam, ele identificou aqui qual a parte da poesia. Mater, que eles não estavam entendendo a minha língua. Eles entendiam a tradução do Levitin. Bom, sobre esta tradução, tenho que dizer que este poema, Mater, não é só o melhor poema do livro, mas é o poema mais profundamente comovendo para o escritor e para mim, porque a mãe era uma figura muito forte e profundamente amada, e ambos mais, dele e de mim, eram mais com o amor incondicional, se diz em inglês, para nós, os filhos. E eu acho que ele e eu está partilhando o sentido de perda profunda. Quando você perde uma mãe, você perde mais do que qualquer outra coisa. Para mim, minha mãe morreu uns 10 anos atrás, é como começava a morir mim mesmo, não é? E eu acho que ele tem o mesmo sentido. Então, claro, nós partilhamos um sentimento profundo neste poema. Então, traduzir este poema talvez foi a tarefa mais importante para mim entre todos os poemas do livro. E quando ele vem ao Brasil, trabalha mesmo, né? São 3 meses ele aqui veio esses agora dias. para traduzirmos o Mapa da Tribo, que é o meu livro mais recente. Sim, a ideia é de traduzir o Mapa da Tribo E Palavra. também palavra e finalmente de fazer uma antologia de os melhores poemas dele, um livro maior. Levitin, eu queria que você explicasse para a gente como hoje os autores brasileiros são vistos para o mundo, em especial para o público americano. Eu não tenho direito de falar para o mundo, mas em América, eu acho que, a um lado, pode dizer que muitos escritores brasileiros já estão publicados. Isso é um facto. Mas quantos são bem conhecidos, isso é um pouco problemático, porque o que acontece? Um nome como Jorge Amado é bem conhecido. Eu acho que Jorge Amado deve ter 15 livros publicados nos Estados Unidos, mais ou menos. Clarice Lispector é muito conhecido hoje, mas quando eu publiquei minhas traduções de Onde Estivestes de Noite e Havia Cruzes do Corpo, 2 livros, pequenos livros, escritos 2 anos antes da morte dela, a esta altura ela não era muito conhecida. De qualquer modo, Clarice é muito conhecida a este momento e tem 7 livros, ou 8, que está na venda? À venda. Que é muitos livros. Quem mais? Todo mundo, dentro de estudos hispânicos e portugueses, conhece naturalmente Guimarães Rosa, mas isso não quer dizer que o público conhece, porque ele é assim difícil traduzir. É muito difícil. E a tradução de Grandes Sertões Veredas, que foi feito uns 70 anos atrás, não foi muito bom. Então Guimarães Rosa não é conhecido como deveria ser. Quem mais? Carlos Drummond tinha problemas de herdeiros que não queriam dar direitos, etc. Mas um livro dele vai aparecer dentro de 2 anos. Então, bem-vindo ao Piauí. Eu espero que o Salgado te apresente bem, viu? Aí o estado, o interior. É o que vamos fazer. A gente trouxe o Levitin para o Salip, mais uma poeta americana, Cheryl Saint-Germain, uma poeta de New Orleans, mas que vive, é professora em
em Pittsburgh. E parabéns pela consultoria do Salip. Esse ano foi primoroso, Foi primoroso, né? Novo ambiente. O Salip é um dos meus interesses de 12 anos para cá. E estou muito feliz em poder contribuir, ajudar a equipe, que a equipe é muito grande. Quer dizer, não é tanto quanto deveria, porque precisamos de mais gente para colaborar, porque a equipe de voluntários, inclusive eu sou voluntário, o Sinézer voluntário, o Cássio todo mundo trabalha de graça, a gente trabalha por amor à causa. Então, precisaríamos de mais gente, mas o Salip cada ano melhora mais o seu handicap. Para a gente ousar um pouquinho, como na última entrevista nossa, você declamou lindamente e repercutiu bastante, eu queria que você escolhesse um trecho de Mater para os dois declamarem. Exatamente. Em português e inglês. Isso. Mater. De ti não há sequer um álbum de família. Retratos da infância nos campos de arroz e gergelim. Talvez reste em pensamento pedaços de tua voz no vento, como impressões digitais num rio. No dia em que o azul roubou teus olhos e o silêncio rival rasgou teu nome, cotovias cantaram no meu rastro, no dia em que amanhã cerrou teus olhos. Sem ti, sou a flor da árvore, desolada. Agora o mar bate em minhas rochas e a noite ronda meus calcanhares. Mater. Of you, there's not even a family album. Photos of childhood in fields of rice and sesame. Maybe in my thoughts there linger fragments of your voice in the wind, like fingerprints on a river. On the day the blue stole your eyes and silence tore apart your name, skylarks started singing in my tracks. On the day the morning closed your eyes. Without you, I am the blossom on the tree, bereft. Now the sea beats against my rocks and the night prowls at my heels. Obrigado mais uma vez, Salgado. Obrigado, Levitin. Muito obrigado. Bem-vindo. Welcome to Piauí. Muito obrigado. Eu fico honorado. Agora vamos falar sobre beleza.